Prezadas alunas e prezados alunos, bom dia! Nesta videoaula nós vamos tratar sobre difusão e fluxo de massa como os principais tipos de transporte de água e de solutos pelas plantas. Meu nome é Fabiano Borghetti, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. Bom, se considerarmos que a água e solutos presentes nela percorrem a planta partindo lá do solo, através do sistema radicular, tronco, os ramos, até chegar nas folhas e desta para a atmosfera, esse movimento ele envolve diferentes tipos de transporte. O tipo de transporte ele irá depender da distância a ser percorrida e do tipo do componente que está sendo transportado, se é água, se são solutos ou se são ambos. Um aspecto é fundamental e determinante na direção do transporte. É a tendência espontânea da água em reduzir a sua energia livre. Assim, a água ela sempre irá se deslocar de uma região de potencial hídrico menos negativo para uma região de potencial hídrico mais negativo. E o componente mais importante do potencial hídrico vai depender do tipo de transporte e do local onde isso ocorre. Por exemplo, o potencial osmótico, que representa a concentração de solutos, é um direto determinante do transporte, da direção do transporte da água. A água ela vai sempre se deslocar de uma região onde a concentração de solutos é menor para uma região onde a concentração de solutos é maior. Isso é, a água vai se deslocar de um local onde o potencial hídrico é menos negativo para uma região onde o potencial hídrico é mais negativo. Isso visando então a reduzir a sua energia livre, realizando um tipo de trabalho que é, por exemplo, a interação das moléculas de água com os solutos que estão presentes naquele meio. Podemos considerar diferentes escalas de distância no transporte nas plantas. Nós temos a escala intracelular, isso é, quando ocorre o deslocamento de solutos através do citoplasma para o vacúolo e do vacúolo para o citoplasma. É um transporte de curtíssima distância. Temos o transporte de curta distância, mas não dentro da célula, e sim entre células, quando água e solutos atravessam a parede, atravessam a membrana e passam de uma célula para outra e assim através de tecidos a curta distância. Temos também o transporte de longa distância, quando ocorre o deslocamento de água e de solutos ao longo da planta, das raízes para as partes aéreas, através do caule, das partes aéreas para as raízes e assim de um local para outro ao longo da planta. Na questão da distância, nós podemos também categorizar três tipos de transportes. A osmose, que ela representa o deslocamento de água através de uma membrana semipermeável. A difusão, que ela representa o deslocamento de solutos através de uma membrana. E o fluxo de massa, que ele representa o deslocamento de água e solutos a grandes distâncias através de vasos especializados que ocorrem então nas plantas. Vamos primeiramente tratar da osmose. A osmose, em geral, ela pode ser descrita como o deslocamento de água através de uma membrana semipermeável em favor do gradiente de concentração de solutos. Isso é, ela vai passar de uma região onde a concentração de solutos é menor para uma região onde a concentração de solutos é maior. A osmose está bastante associada, então, a esses ajustes osmóticos. Nesse exemplo do copo, aqui descrito abaixo, nós temos que do lado esquerdo do copo, uma molécula de açúcar representada pela bolinha azul e do lado direito do copo, 4 moléculas de açúcar. É claro que, permitindo-se o equilíbrio osmótico, a água ela vai espontaneamente deslocar-se através da membrana semipermeável da esquerda para a direita. Os volumes se tornarão diferentes, entretanto, a concentração final de ambos os lados será equivalente. Quando a gente considera uma célula em diferentes tipos de meio, a gente também observa que ela pode tanto ganhar como perder água para o meio, ou simplesmente não haver nem ganho nem perda. Nesse caso do meio, a célula está localizada numa solução isotônica, isso é, a concentração de solutos dentro da célula equivale à concentração de solutos da solução, ou seja, não há nenhuma força que faça com que a água entre ou saia da célula, então o seu conteúdo, o seu turgor permanece estável. Quando essa célula é colocada no meio hipertônico, ou seja, a concentração de solutos do meio extracelular, da solução onde ela foi colocada, é maior do que a concentração de solutos do interior da célula,
haverá uma tendência espontânea dessa célula perder água para o meio. Essa tendência ou essa espontaneidade pode levar com que a célula perca uma grande quantidade de água, forçando inclusive o rompimento ou descolamento da membrana plasmática da parede celular, o que pode gerar então o processo de plasmólise. Então a água ela perde turgor, ela se encolhe em tamanho e a parede, por ser rígida, ela não perde a sua estrutura. Quando essa célula é colocada no meio hipotônico, significa que a concentração intracelular de solutos é maior que a concentração extracelular, haverá uma tendência espontânea da água entrar para dentro da célula. Nesse caso, vai aumentar a pressão hidrostática no interior da célula, porque mais e mais água vai querer entrar dentro dela, e nesse exemplo específico aqui, o que houve foi um aumento do conteúdo celular, o volume celular, mas devido ao enfraquecimento da parede. A parede, ela, por uma ação hormonal, por algum outro motivo que veremos oportunamente numa próxima videoaula, a parede cedeu, a água entrou, o turgor ficou bastante forte e a célula aumentou de tamanho. Já a difusão é um outro mecanismo diferente. Ela representa o movimento de moléculas devido a uma agitação térmica aleatória. As moléculas de solução elas estão sempre em movimento, trocando energia cinética e buscando regiões de menor energia livre. Isso acontece com as moléculas de água, isso acontece com partículas dissolvidas nessa solução. Elas irão se mover de regiões de maior para regiões de menor concentração, tendendo a uma uniformidade na sua distribuição. Nesse exemplo aqui, o indivíduo coloca uma certa quantidade de sal de um lado desse recipiente e com o passar do tempo, esse sal ele vai buscar a uniformidade, ele vai se distribuir, então, de uma maneira a reduzir a sua energia livre e, naturalmente, que ele vai assumir uma distribuição mais homogênea. Esse processo, naturalmente, ele será favorecido por temperatura. Quanto mais alta a temperatura, maior a agitação térmica aleatória, maior a velocidade de difusão dessas moléculas nessa solução. A taxa de difusão, ela estabelecida pela lei de Fick, 1880, ela estabelece aqui JS, difusão, ela é dada pelo menos ds, que é um coeficiente de difusão, vezes o gradiente de concentração do soluto dividido pela área a ser percorrida, ou seja, é uma medida em mol por metro quadrado por segundo. O que diferencia a osmose da difusão é que a osmose, em geral, ela representa o deslocamento de água através de uma membrana semipermeável em função da diferença de concentração de solutos, enquanto que a difusão ela representa o deslocamento de solutos, que pode ser através de uma membrana, também respeitando o seu gradiente osmótico, o seu gradiente hídrico, e a água ela vai acompanhar essa quantidade de solutos sendo transportada. Então a água ela acompanha o deslocamento desses solutos. Podemos, com uma derivação da fórmula, calcular o tempo de difusão de uma determinada partícula em função da distância, que é dado por Tc, o tempo para que a concentração caia pela metade, tempo da meia concentração, que é igual à distância a ser percorrida ao quadrado sobre o coeficiente de difusão vezes K. O K também é uma constante. Então vamos, por exemplo, calcular o tempo que uma molécula de glicose leva para atravessar uma célula de 50 micrômetros, aplicando a fórmula 50 vezes 10 a menos 6, tem que ser em escala de metro, elevado ao quadrado, dividido por ds, que é 10 a menos 9 metros quadrados por segundo. Nesse caso, o K, a constante, é igual a 1, vai dar um tempo médio de cerca de 2,5 segundos. É um tempo razoável para uma molécula de glicose atravessar uma célula de aproximadamente 50 micrômetros. Podemos calcular também o tempo para que essa molécula de glicose atravesse uma folha de 1 metro de comprimento. Uma folha de milho, por exemplo, pode tranquilamente ter esse tamanho. Então, aplicando a fórmula, tempo para a meia concentração, 1 metro elevado ao quadrado dividido pelo ds, vai dar em torno de 10 na 9 segundos, ou seja, equivalente a 32 anos. Bom, a partir desse cálculo, fica claro
que a difusão é um tipo de transporte apropriado para pequenas distâncias, por exemplo, entre células, mas para distâncias maiores, como entre partes de uma planta, das raízes para o tronco, do tronco para as folhas, a difusão ela torna esse mecanismo de transporte impraticável para o desenvolvimento de uma planta. Bom, outro mecanismo de transporte existente nas plantas é o fluxo de massa. O fluxo de massa ele representa o movimento em massa de um grande conjunto ou volume de moléculas por espaços ou tecidos especializados, como os vasos, por exemplo, em favor do gradiente hídrico. O seu cálculo foi desenvolvido por Pucelle em torno de 1800. O fluxo de massa ele pode ter duas dimensões, o fluxo propriamente dito e a velocidade. Enquanto que o fluxo ele é dado pela essa fórmula aqui, πr² sobre 8π, vezes a diferença de potencial de pressão sobre a distância. A velocidade ela é dada pelo raio r² sobre 8π, vezes o mesmo gradiente de pressão sobre distância. O fluxo é dado por metros cúbicos por segundo e a velocidade é dada por metros por segundo. Lembrando que π é igual a 13,14, é uma constante. O R é o raio do vaso que a gente pode estar considerando, do xilema, do floema, dado em metros também. O Ni é a viscosidade, que assumimos na fisiologia a viscosidade da água, que é em torno de 10 a menos 3 Pascal por segundo na menos 1. O delta psi P, ele é potencial, é gradiente de potencial de pressão, ele é de megapascal. E o delta X, ele representa a distância a ser percorrida, que é dado em metros. Buscando facilitar o entendimento do que representa fluxo de massa, imagine um trânsito, tá? Onde temos ali vários veículos percorrendo uma certa estrada. Tá? Quando a gente considera a velocidade, a gente está medindo o tempo que um carro ou determinados carros levam para percorrer uma certa distância. Ele é dado então distância sobre tempo. Enquanto que o fluxo ele está medindo a quantidade de carros que atravessa determinado local por tempo. Isso é quantos veículos atravessam aquele local por unidade de tempo. Então essa é basicamente a diferença entre essas duas grandezas que estão medindo o mesmo fluxo de massa. E para ilustrar o nosso exemplo, vamos calcular o fluxo e a velocidade de deslocamento de solutos através de um vaso com um raio de 100 micrômetros e uma diferença de potencial de 0,02 megapascal por metro. A cada metro existe então uma diferença de potencial de 0,02 megapascal. A viscosidade, assumimos a viscosidade da água de 10 a menos 3 pascal por segundo a menos 1. Bom, a velocidade, aplicando-se a fórmula, não vou meter os detalhes aqui, mas é simplesmente substituir os valores na equação e encontramos uma velocidade aproximada de 0,025 metros por segundo, ou seja, 90 metros por hora. Enquanto que o fluxo, também substituindo-se os valores na equação, encontraremos um valor total final de cerca de 2,8 vezes 10 a menos 5 mililitros por hora. Ou seja, a velocidade ela é suficiente para transportar água da raiz para as partes mais altas de uma planta. Uma velocidade de 90 metros por hora permite perfeitamente então, que os solutos absorvidos na raiz cheguem às partes aéreas em 1 hora ou menos. Vai depender, claro, de diversos outros fatores. E o fluxo, isso é a quantidade de seiva sendo transportada, dada por esse valor final aqui, que também vai variar bastante. Ou seja, a quantidade de seiva sendo carregada vai depender do calibre do vaso e de outras variáveis. O que nós podemos concluir é que a velocidade ela mede o deslocamento de solutos pelo tempo, distância por tempo, enquanto que o fluxo mede o deslocamento de um volume de solutos ou uma solução pelo tempo, dado por volume sobre tempo. Se a gente prestar atenção na fórmula, a gente pode observar que quanto maior o raio do vaso, quanto maior a diferença de pressão, maior será o fluxo e maior será a velocidade. Um vaso com um raio maior, de maior calibre, naturalmente vai transportar o maior volume de solutos, poderá transportar em maior velocidade também,
vai depender naturalmente das diferenças de pressão existente entre suas extremidades. Quanto mais viscosa a seiva, pelo contrário, vai tornar mais difícil o fluxo, logo vai mover-se também em menor velocidade. Nós estamos assumindo a viscosidade da água, mas imagine uma solução extremamente consistente, extremamente repleta de solutos, ou mesmo comparando o fluxo de água com o fluxo de azeite, numa situação hipotética, observaríamos então que o fluxo do azeite, o fluxo de uma solução viscosa será muito mais dificultada que o fluxo de uma solução aquosa. Em geral, raios entre 25 e 75 micrômetros são de tamanho médio e entre 100 e 200 micrômetros são raios de calibre mais largo, permitem velocidades em torno de 1 a 6 metros por hora e 16 a 45 metros por hora, respectivamente, naturalmente, que vai depender das diferenças de potencial ao longo dos vasos do xilema e do floema. Bom, ambos apresentam vantagens e desvantagens. Embora a difusão seja um transporte lento, um transporte célula a célula, ele implica na passagem de água e de nutrientes através de membranas. Logo, ele permite o controle fino do que entra e do que sai da célula, ou seja, selecione o que está sendo transportado. A difusão é um transporte altamente seletivo, enquanto que o fluxo de massa tem a vantagem de permitir um transporte de maior volume de água e de nutrientes a longas distâncias pela planta com uma velocidade maior. Ele permite então esta maior quantidade, maior velocidade, porém menor especificidade, porque em geral o fluxo de massa não é através de membranas celulares, ele é através de vasos, então ele é menos seletivo em relação ao que está sendo transportado. Bom, considerando então os mecanismos de transporte por difusão e por fluxo de massa, observe essa árvore aqui do lado. A partir dessa observação, o contato das raízes com o solo, a distância do tronco em percorrer o sistema radicular até chegar às partes aéreas e o contato das folhas com a atmosfera, eu perguntaria: qual tipo de transporte ocorreria através da epiderme foliar, isso é, do mesofilo, onde vapor de água está presente, até a atmosfera externa, seria por difusão ou por fluxo de massa. E ao longo dos troncos e dos ramos, percorrendo essa distância do sistema radicular até as partes aéreas, seria por difusão ou por fluxo de massa. E finalmente, como seria o transporte de água e de solutos através da epiderme radicular, através do processo de absorção de solutos e de água do solo para as raízes. Seria por difusão ou por fluxo de massa. Além disso, olhem bem os diferentes potenciais existentes no solo adjacente à raiz, um potencial hídrico em torno de menos 0,3 MPa, o potencial hídrico da raiz em torno de menos 0,6 MPa, das folhas e da atmosfera externa em torno de menos 94 MPa. Considerando essas diferenças potenciais, vocês acham que a água ela vai deslocar-se das partes aéreas através da planta até as raízes e para o solo, ou do solo através das raízes, atravessando a planta até as partes aéreas e a atmosfera? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Um grande abraço a todos.